Vamos continuar a leitura da Bíblia. No vídeo anterior a gente viu que Jesus estava ali, né, tendo uma refeição e foi questionado pelos fariseus e os escribas por estar se alimentando ali junto com os publicanos e pecadores, né? E agora quem questiona Jesus é os discípulos de João Batista, né? João Batista estava preso e os discípulos de João Batista questionam Jesus ali a respeito do jejum. Vamos ler Mateus 9,14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Pode os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar, né? Não tinha propósito, né? Por que ele jejuaria se Jesus mesmo estava ali, né? Porque é presente, né? Porque o propósito do jejum, né, é nos aproximar de Deus, né? É matar a nossa carne, né? A nossa vontade, desejo da carne e nos aproximar de Deus, né, espiritualmente. E eles estavam ali, né, com a presença de Jesus, né? Então não tinha necessidade do jejum, mas um dia o noivo lhe seria tirado, né? O noivo que era Jesus lhe seria tirado. E aí eles precisariam jejuar, né? Para fortificar o espírito, né? Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a ruptura, né? O remendo de pano novo ali, né, era Jesus, né? E a roupa velha era as tradições, né, judaicas, né? Aí ele continua aqui: nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novo e assim ambos se conservam, né? Aqui o odre novo, né, é comparado ali, né, ao Novo Testamento, né? E o odres velhos é o Antigo Testamento, né? Porque as tradições, muitas coisas ali das tradições perderam o efeito, né, depois de Jesus, né? Não precisa mais do sacrifício de animais, né? Não precisa mais de sacerdote, né? A gente agora, o véu, quando Jesus morre ali, o véu se rasga, né? E a gente agora tem acesso a Deus, a gente não precisa de um sacerdote, né, para interceder ali pela gente, né? Porque Jesus se fez o nosso sacerdote, ele é o nosso sacerdote, né? Que tá ali diante de Deus, na presença de Deus, né? 24 horas por dia, intercedendo por nós, né? E toda vez que o inimigo tenta nos acusar de algum pecado que nós temos cometendo, ele falou assim: não, mas eu já paguei por isso daí, né? Então, é isso aqui que significa, né? O odre velho e o odre novo. Aí ele continua aqui: enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou. Vamos continuar. Não, vamos parar por aqui. Aí agora a gente vai ler Marcos 2,18. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam, né? Os fariseus, eles tinham ali, né, a tradição, né, o costume, né, de eles jejuavam toda segunda e quinta-feira, né? Toda segunda e quinta-feira eles jejuavam, né? Era tradição, né? E eles consideravam ali o jejum um ato de piedade, né?
Então, tipo assim, era meio que obrigatório. Por que os discípulos não de Jesus, então, por isso é que eles questionam, né? Eles ficam meio surpresos de ver os discípulos não jejuando, né? E aí, continua aqui. E respondeu-lhe Jesus: Podem o convidado do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar, mas dias virão que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. Né? Para os judeus, né, era mais fácil ali, né, mais agradável, né, manter ali a tradição, né? Manter a tradição ali do velho, né? Vamos continuar aqui. Lucas 5:33. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações e semelhantes aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E lhes respondeu: Podes fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. E também citou uma parábola para eles: Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a roupa nova se rasga e os pedaços que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo se romperá e e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor, né? Ali para os judeus era melhor o velho, né? Melhor manter ali na tradição do que aceitar o que Jesus estava falando, né? A novidade, né? A mudança, né? Eles meio que se recusam, né? A mudar por causa do que Jesus está falando ali, né? E agora a gente vai para João 5. E depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betsaida, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo, aí a tradição deles, né? Eles acreditavam ali que um anjo tocava nas águas e ali tinha um poder de curar, né? Mas isso era uma superstição, né? Ninguém ali estava importando-se com o próximo, eles estavam apenas acreditando ali numa superstição, né? Aí continua aqui. Pois um anjo descia em um certo tempo o tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse, né? Jesus estava ali do lado deles, né? E eles olhando para a água, né? O próprio Salvador que cura, né? Que podia fazer qualquer coisa por todos ali, e eles preocupados do movimento da água, né? E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo-lhe deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Tu quer ficar são?
E o homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque, né? Não precisava de ninguém, né? A gente só precisa de Jesus, né? E Jesus estava ali, né? Perguntando se ele queria edificação. E aí ele fala, né? Eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou seu leito e andou. E aquele dia era o dia de Shabá, que é o sábado, né? E aí tinha aquela série de tradições, né? Aqueles legalismo, né? Bíblicos não, né? Porque não era bíblico, né? Era religiosos, né? Eles criaram várias leis ali de proibições do que não podia fazer no sábado. Inclusive, não podia carregar maca, né? E aí, e isso vai gerar confusão aqui, né? Então, os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é dia de Shabá, não te é lícito carregar o teu leito. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que tu já estás são, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior, né? E o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curava. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia de Shabá, né? Ele foi ali acusado, né, de incitar o homem a pecar, né? O egoísmo, né? Aí, mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus não para no sábado, né? Para poder descansar, né? Ele trabalha. Sábado também é um dia que Jesus está atento a todas as coisas, a todas as leis da física, né? A tudo, né? Todas as coisas, né? A Bíblia fala que até o vento, a direção do vento, bate continência para Deus ali e pergunta para onde que ele deve soprar. É muito forte, né? Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabá, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, que o que a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma faz. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vós maravilheis. Porque assim como o pai levanta os mortos e vivifica, assim também o filho vivifica aquele que quer. Porque o pai a nenhum homem julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o filho assim como o pai honra, assim como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou, né? Se você quer adorar Deus e você acredita em Deus, você tem que acreditar em Jesus, né? Que é o filho, né? Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, vem a hora
E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim como deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Deus, né? Vos mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homens, mas eu digo estas coisas para que vós possa ser salvos. Ele era a luz, né? João, né? Ele era a luz, ele iluminava ali Jesus, né? Ele era somente a luz, né? Para iluminar o verdadeiro Messias, né? Que era o mais importante, maior do que ele, né? Jesus. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, estas obras que eu faço, testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Né? Ali a voz do batismo, né? Deus testificando ali, né? Que Jesus era o filho amado dele, né? Dá testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. E as tuas palavras não pertencem a vós, porque vós não crede naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Todas as profecias ali falam de Jesus, né? A Bíblia toda ali fala de Jesus, né? Nas estrelinhas, né, os profetas, tudo aquilo ali, né? Né, profetizaram, né? Tudo falava ali de Jesus, né? Porque pensar que nelas a vida eterna, elas dão testemunho de mim, e não queres vir a mim para terdes vidas. Eu não recebo honra de homens, mas eu conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebes. Se outros vierem em meu nome, a estes recebeis. Como podes crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais as honras que vêm só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, em quem confiais, né? É nem Jesus que acusa a gente, né? É a própria palavra de Deus, né? Moisés já falava ali de Jesus, e eles não estavam acreditando, né? Não é nem Jesus que está acusando, né? Moisés ali, né, era idolatrado, né, por eles ali, mas eles não estava dando ouvido ali, né, o que Moisés estava falando, o que Moisés falou, né, as profecias ali a respeito de Jesus, né, em Deuteronômio, Moisés fala ali, né, sobre o Messias, alguém que iria vir, né, que seria maior do que ele, né. Mas, porque se vós cresse em Moisés,
teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu, em Deuteronômio. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos terminar por aqui. Da próxima vez a gente vamos falar sobre Jesus, né, o Senhor do sábado, né?